João amava Teresa, que amava Raimundo, que amava Maria, que amava Joaquim, que amava Lili. Você certamente já ouviu esses versos, mas já parou para pensar o que eles revelam sobre o amor? Um dos nossos maiores poetas do século XX escreveu esse poema sobre afetos que circulam livremente. Pessoas amam pessoas. Simples assim. Mas durante grande parte da história brasileira, essa simplicidade não existia para todo mundo, porque para o Estado, alguns amores simplesmente não podiam formar uma família. Dois homens podiam até viver juntos. Duas mulheres podiam até construir uma vida em comum, mas juridicamente era como se essas relações não existissem. E foi justamente essa realidade que começou a mudar em uma decisão histórica do Supremo Tribunal Federal. Mas afinal, como o STF pavimentou o caminho para que pessoas do mesmo sexo pudessem constituir família e se casar no Brasil? Olá, eu sou Gustavo Aguiar e eu tô de volta para revisitar um julgamento que transformou a vida de centenas de milhares de brasileiros, inclusive a minha. Uma decisão que mudou a forma como o Estado enxerga a família e que se tornou um dos marcos mais importantes da ampliação dos direitos civis no país. Hoje, vamos entender como o STF reconheceu que casais do mesmo sexo também formam famílias e por que essa decisão ajudou a redefinir o significado de igualdade, dignidade e liberdade na Constituição. Antes de tudo, uma pergunta. Como seria a sua vida se a pessoa que você ama não pudesse ser reconhecida como parte da sua família? Casais do mesmo sexo existem desde que o mundo é mundo. Milhares de casais construíam relações duradouras, criavam filhos, compartilhavam patrimônio e planejavam o futuro. Mas se em um casal um dos companheiros morresse, por exemplo, o outro poderia enfrentar disputas pela herança, poderia perder o imóvel onde morava, ficar sem pensão, sem cobertura em plano de saúde, sem reconhecimento previdenciário, sem direitos ligados à constituição familiar. Alguns, no momento do último adeus, até sem o direito de se despedir. E ainda tinha um outro problema. Nossos direitos dependiam da cidade ou do estado onde cada um de nós morávamos. O mesmo direito podia existir para uma pessoa e ser negado para outra pessoa. Foi essa insegurança que levou o tema ao STF. Isso é a vida das pessoas. É alguém que estava casado com outra pessoa durante 10 anos e que o parceiro faleceu e que a família roubou todos os bens. É alguém que namora ou tem um relacionamento com alguém de fora do país e que o parceiro ele não tem direito, na verdade, da cidadania brasileira, porque o nosso país ele não aceitava a união. Em 2011, o Supremo passou a analisar ações que discutiam uma questão central. Casais do mesmo sexo podem ser reconhecidos como famílias perante a Constituição? O debate envolvia um artigo do Código Civil que mencionava a união estável entre homem e mulher. Mas a pergunta era maior. A orientação sexual pode servir de justificativa para negar direitos? A ideia, quando eu assumi naqueles dias, que a gente não sabia nunca quantos dias ia durar, era trazer para o Supremo o máximo de questões que refletissem essa diversidade da sociedade brasileira. Porque se o Supremo fosse capaz de entender a virada da Constituição de 88, ele seria capaz de entender melhor a questão indígena, a questão LGBT, questão racial. E aqui vale uma curiosidade. 2 anos antes de se tornar ministro do STF, Luiz Roberto Barroso subiu à tribuna como procurador do Estado do Rio de Janeiro para defender uma das ações. Olha o que ele disse. Em 1521, as ordenações manuelinas previam que os homossexuais deveriam ser condenados à morte na fogueira, ter os seus bens confiscados e 2 gerações seguintes da família deles seriam infames. Na década de 70, um soldado americano condecorado na Guerra do Vietnã assume a sua homossexualidade e é sumariamente desligado das Forças Armadas e produz uma frase antológica: por matar 2 homens, recebi uma medalha, por amar outro, fui expulso das Forças Armadas. Essa é a história de um preconceito que vem ao longo dos séculos. Mas a história da civilização é a história da superação dos preconceitos. A resposta que o tribunal deu a essa e muitas outras manifestações naquele dia mudou a história do país. O argumento que prevaleceu foi simples. A Constituição proíbe discriminações e protege igualmente todos os cidadãos. Se 2 pessoas constroem uma vida em comum e
formam uma família, o Estado não pode negar proteção jurídica a essa relação apenas por causa da orientação sexual de seus integrantes. O relator do caso foi o ministro Aires Brito, e ele resumiu essa ideia assim: o sexo das pessoas não se presta à desigualação jurídica. Aqui, o rolo é da igualdade absoluta. Como é que pode negar que os heteroafetivos também se os homoafetivos ganham? Então, a dedução, essa conclusão não se coloca. Então, a sociedade como um todo, não, mas a sociedade pode se reconhecer a igualdade de direitos dos homoafetivos. Quando a sociedade por um todo, o preâmbulo já disse, proclama a igualdade, porque quando a Constituição usa aqueles seus valores, igualdade, liberdade, segurança, desenvolvimento do Estado de Justiça, a Constituição diz: são valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos. Então, quem ganha é a preocupação calculada pelos homoafetivos. Os homoafetivos não tem quem pode, ninguém pode. Os heteroafetivos não podem, a sociedade não pode. Em maio de 2011, o STF decidiu por unanimidade. As uniões homoafetivas passaram a receber o mesmo reconhecimento jurídico das uniões estáveis heterossexuais. O que aconteceu nesse julgamento foi que o tribunal estabeleceu um novo entendimento constitucional. A proteção da família existe para resguardar o direito das pessoas, e não um único modelo de família. Isso é importante para todo o universo LGBT? Não, de forma alguma. O casamento era uma pauta de alguns grupos, não de todos, alguns até muito críticos. A importação dessa ideia de casamento tradicional para esse universo. Era o pleito de algumas pessoas que dependiam desse gesto para sua felicidade. E o ministro Carlos Brito, apesar dele talvez sendo relator, ele vai invocar pela primeira vez no âmbito do Supremo o direito à felicidade, que é muito bonito, né? É isso, né? Deixa cada um ser feliz da maneira que quer. A decisão abriu caminho para novos avanços. 2 anos depois, o Conselho Nacional de Justiça determinou que nenhum cartório poderia se recusar a celebrar casamentos entre pessoas do mesmo sexo. Mas o impacto foi além. Nos anos seguintes, o STF garantiu às pessoas trans o direito de alterar o nome e o gênero em seus registros sem necessidade de cirurgias, equiparou a homofobia e a transfobia ao crime de racismo e derrubou as restrições à doação de sangue por homens gays, entre muitas outras decisões. O julgamento de 2011 ajudou a consolidar uma ideia fundamental para a democracia brasileira. Igualdade, dignidade e cidadania não podem depender da orientação sexual de ninguém. Talvez então a gente deva reler os versos do Drummond de uma forma diferente. Hoje, João pode amar Pedro, Teresa pode amar Maria, Raimundo pode amar Joaquim e Lili pode até se casar com J. Pinto Fernandes, que nem estava nessa história. Mas se um dia o amor acabar, a vida segue. Novos encontros podem acontecer, novas famílias podem surgir, porque diante da Constituição já não importa o gênero de quem ama, importa o projeto de vida que duas pessoas decidem constituir juntas. E Joaquim e Raimundo podem adotar filhos, morar numa fazenda, abrir um negócio ou envelhecer à beira-mar, como qualquer outra família brasileira. Isso porque o STF garantiu que o amor entre pessoas do mesmo sexo também merece proteção jurídica. A decisão de 2011 ajudou a afirmar que todo cidadão e toda cidadã tem direito ao mesmo respeito e à mesma proteção do Estado. Quanto a mim, bom, eu cresci achando que jamais poderia me casar ou declarar publicamente meu amor por outro homem. Depois da decisão do STF, eu me casei. Mais tarde, me separei. Ou seja, vivi exatamente os mesmos direitos, escolhas e responsabilidades que qualquer outro cidadão brasileiro. E talvez seja justamente esse o significado mais profundo daquele julgamento. Não criar privilégios, mas garantir que todos tenham acesso aos mesmos direitos. Se você gostou desse episódio, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo e acompanhe os próximos capítulos da série Tá na Nossa História. Ainda tem muita coisa para contar por aqui. Até a próxima.